Bom Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Verdinha FM, 5 horas da manhã, 40 minutos. 5h40. Bora lá voltar para o Diário do Nordeste? Nós temos aqui uma matéria no Diário sobre os ventos fortes, né? Que podem atingir aí 95 cidades no litoral e no interior do Ceará. Em áreas de praia, ventos costeiros podem movimentar dunas sobre as construções. A força dos ventos pode se intensificar em pelo menos 95 municípios cearenses até hoje, conforme esse aviso meteorológico publicado pelo INMET. Todo o litoral cearense, bem como cidades próximas, podem ser afetadas por ventos costeiros que podem provocar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e com aviso de risco potencial. Hoje de madrugada eu senti esse vento muito forte saindo de casa. Muito, Você percebeu? muito forte. Quando eu saí de casa também, vento forte mesmo, hein? Eu senti um vento muito intenso. Então vamos ficar atentos aí, daqui a pouquinho eu trago quais são as cidades que estão em potencial perigo por vendaval e por ventos costeiros. 5h41, a gente tem agora a nossa viagem para o interior do estado, porque Vandenberg Belém espera pela gente. Diário do Interior. Vamos conversar com ele, porque a nossa viagem de hoje é até Quixadá, lá no sertão central cearense, com um grupo de universitários tendo em comum o gosto pela leitura. Então, resolveram criar um clube de incentivo à leitura. A ideia deu tão certo que eles abriram foi a participação para o público que gosta de ler. Eles realizam no último sábado de cada mês 2 encontros, um online e outro presencial. Vandenberg Belém conta tudo pra gente agora, né, Vande? Bom dia. Vandenberg Belém, bom dia. Belém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Bom dia você que acompanha pela Verdinha, pela TV Diário. Isso mesmo, Dani. E foi justamente através da internet, né, do Instagram, que eu conheci esse clube de leitura lá de Quixadá. A gente conversou com o César Moura, ele que é o idealizador desse encontro. Ele, justamente nisso, nesse gosto pela leitura e até mesmo também incentivo para que as pessoas comecem a ler, outros que já gostam de ler, intensifiquem mais essa leitura, troca também de amizade, né, entre essas pessoas. Bem interessante esse projeto e busca justamente isso também. Além dessa questão do incentivo à leitura, eles estão também com um projeto bem legal, que é a arrecadação de livros para serem doados para escolas lá da rede de ensino fundamental lá de Quixadá, onde desde a infância, né, eles querem justamente que as pessoas também aprendam ainda mais, intensifiquem esse gosto pela leitura. O César Moura, ele que é estudante de licenciatura em Geografia, ele vai falar com a gente sobre esse momento, né, e a ideia de ter criado esse clube do livro, clube de leitura, onde eles se reúnem no último sábado de cada mês com 2 reuniões, digamos assim, uma online, que é justamente no período da tarde, que abrange todos os outros participantes que não moram em Quixadá, e outra presencial com aquelas pessoas que moram em Quixadá e na região, que tem a oportunidade de se encontrarem ali, trocarem cara a cara nessas experiências. Vamos acompanhar o que ele fala. O clube, ele surgiu de um sonho, né, de todo leitor. Todo leitor tem o sonho de ter um clube do livro, de fazer parte de um clube do livro, porque a gente vê isso em filmes, vê isso na internet. E pra gente que é aqui do Sertão Central, né, de uma cidade pequena, a gente não tem tanto acesso a bibliotecas, a livrarias. Então, fica difícil ter esse contato tanto com a leitura. E principalmente com outras pessoas que leem, né? Porque a gente não tem como olhar para uma pessoa e pensar, ele é um leitor, então vou fazer amizade com ele. E na faculdade, quando eu entro na faculdade em 2022, eu encontro pessoas que têm esse costume de ler, né? E acaba sendo uma troca de leituras, porque todos os meus amigos que eu fiz na faculdade são pessoas que têm gosto literário diferente. E aí esse ano ficou na minha cabeça uma ideia de montar um clube do livro, e aí eu vou convidando os meus amigos próximos, né, que eu sei que gostam de ler, e de início começa assim, com os meus amigos. E com o passar do tempo, no primeiro encontro que a gente leu, foi o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira,
foi um encontro só com os meus amigos, né, próximos. E aí a gente resolve criar um Instagram, né, para publicar as fotos dos encontros, divulgar. E a partir daí eu penso, se a gente vai criar um Instagram, vamos abrir para o público. Então eu abro para o público geral, além dos meus amigos e universitários, e faço um convite, né? E aí a gente cria um grupo no WhatsApp, e vem mais pessoas. E a partir daí o clube tem pessoas novas, uma dinâmica diferente. E permanecemos, né? Iniciamos em abril, né, o primeiro encontro, e agora em setembro estamos para o 6º. E no decorrer do tempo, com mais pessoas de outras cidades também, né? O clube ele surge com a ideia de ser um encontro presencial, né? Para a gente poder conversar cara a cara, que é sempre melhor. Porém, com dinâmicas de outras pessoas, de não poderem vir para a cidade, né, no último sábado do mês, que é onde ocorrem todos os encontros, acaba surgindo a ideia de fazermos o encontro na modalidade virtual. E no mês de julho, a gente tem um encontro para conversar de angústia, que é o encontro que acaba acontecendo somente no virtual. E a partir de agosto, a gente começou a fazer um encontro híbrido, né? Pela tarde, a gente faz o encontro virtual e pela noite fazemos o encontro presencial, porque assim a gente não perde nossa essência do início. E essas são as dinâmicas do clube. No começo, como eu estava só convidando as pessoas, eu resolvi já fazer um cronograma de leitura. As primeiras leituras até julho, de abril a julho, foi eu que escolhi. E em julho, no último encontro, a gente fez um sorteio, né, para poder escolher os livros que seriam lidos nos meses distantes, de agosto até novembro. E aí são leituras totalmente aleatórias, mas ano que vem a gente já tem um tema, vamos trabalhar agora com um tema de leituras, né, para o primeiro semestre, e no segundo vamos continuar a ideia do sorteio. E basicamente é assim que funciona o nosso clube. Mas para além disso, do clube de leitura, atualmente estamos promovendo uma ação social, né, de arrecadação de livros para doar para a escola de ensino fundamental. Né? Quando eu pensei nesse projeto, eu fiquei pensando desde o início do clube, mas por questões da faculdade, de estágios, eu acabava não conseguindo levar para frente. Mas agora em setembro, eu consegui levar esse projeto para frente, de fazer post, de divulgar, né? De divulgar nos stories. E ele surge da ideia assim: são livros para serem doados, livros que eu gostaria de ter lido no meu ensino fundamental. Tanto que um dos livros que eu doei da minha coleção pessoal é As Crônicas de Nárnia, que é um livro maravilhoso, a gente conhece pelos filmes, mas que eu nunca tive acesso. Né? Eu vim ter esse acesso quando eu comecei a ser maior de idade, comecei a trabalhar e comprar os meus livros, né? Porque eles não tinham na escola. Então, quando eu penso no projeto de doar livros, eu penso em livros que a gente gostaria de ter lido no ensino fundamental, no ensino médio, até porque não é só se livrar, porque tem gente que vai querer doar qualquer livro, mas assim, eu peço, né, que contribuam com livros que realmente façam sentido. Quando eu penso no livro, eu penso em Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, são esses livros que eu gostaria, o César da infância, gostaria de ter lido, né? Mas infelizmente não tive esse acesso. E também eu faço estágio em escolas de ensino fundamental aqui em Quixadá, e eu vi o quanto os alunos eles são interessados, principalmente na turma de 9º ano, que eu faço parte. E eu vejo o quanto eles são leitores, sabe? Eles de vez em quando frequentam multimeios, e isso me motivou muito a ir atrás de mais livros para eles, né? E é algo que eu pretendo seguir em frente, porque a leitura mudou a minha vida, né? Ser leitor me ajudou bastante a conhecer pessoas, a conhecer mundos novos, a ter um vocabulário melhor. A leitura faz muita diferença nas nossas vidas. É também muito interessante que a gente tenha futuros professores que influenciem os alunos a ler. A gente sabe que a situação na educação no Brasil é um pouco difícil, mas eu acho que cabe a nós, né, futuros professores, né, que estão em formação, a fazer essa diferença.
incitar as leituras no aluno, porque eu teria sido um leitor mais assíduo desde cedo se eu tivesse quem me influenciava, me influenciasse. Influência essa que justamente tem mudado também a vida de outros integrantes desse clube, como as próprias meninas vão falar. A Samira Sayonara, ela que é estudante de pedagogia, e a Jéssica Oliveira, ela que é estudante também de licenciatura em geografia. E elas falam que a leitura e esse clube mudou na vida delas e está mudando justamente nisso, né? Elas que já gostavam de ler estão intensificando ainda mais essa leitura e com esse objetivo também de atrair mais pessoas para esse clube de leituras e que também tendo, né, dentro, através da leitura, uma mudança de vida, até mesmo social, como elas vão falar aí. Vamos acompanhar. A iniciativa de me tornar, a curiosidade de me tornar membro do clube foi porque eu gosto muito de ler. E eu sempre via nas redes sociais o pessoal fazendo encontros de clube de livro e afins, e eu sempre tive curiosidade de participar de um clube de livro. Aí um amigo meu, né, que eu sou conhecida do César, ele teve essa brilhante ideia de montar um clube do livro e eu fiquei alucinada logo para participar e acabei entrando, participando. E mesmo antes de entrar, eu via as publicações e acompanhava os livros do mês, eu lia e depois, só muito depois, foi que eu decidi entrar. Porque assim, eu tinha muito receio também, por conta que eu via que era uma coisa muito sofisticada. Os clubes dos livros que eu vi, eles eram muito, assim, muito crítico em relação aos livros, tinha um embasamento muito crítico. E eu não sei ser crítica em relação ao livro, eu falo a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei, as partes que eu gostei, que eu não gostei. Então eu não sei ter um pensamento muito crítico em relação aos livros, apesar de que, além de que eu não leio livros que precisam de um pensamento de ser tão crítico assim. Eu acho muito interessante o nosso clube do livro, por conta que não é só um gênero, são várias pessoas, elas escolhem um ou dois livros e a gente faz um sorteio. Então, eu posso colocar o tipo de gênero que eu mais gosto de ler, mas não quer dizer que a gente vá conseguir ler ele, porque vai depender do sorteio. Então, a gente acaba aqui lendo vários outros gêneros, além aquele que a gente mais gosta de ler, né? E eu acho muito importante essa iniciativa de montar um clube do livro, porque desenvolve uma curiosidade, uma questão de que eu vou ler gêneros que não são o do meu costume, né? Possa ser que eu descubra, como eu estou descobrindo no caso, outros gêneros que me interessam além do que eu tenho costume, e faz com que eu socialize mais. Eu sou uma pessoa muito reclusa no meu cantinho. Então o Clube do Livro fez com que eu me socializasse mais com outras pessoas, né? E conhecer outras pessoas, né? Desenvolve um hábito de leitura, lê gêneros novos, descobre gostos novos e conhece pessoas novas. Então eu acho muito interessante. E eu gosto muito de participar do clube. Eu tô desde o começo do clube, desde o primeiro encontro, que foi só entre amigos, mas foi bem legal. A gente meio que fez, vamos testar para ver se dá certo, né? E acabou que deu muito certo. Para aí a gente também poder compartilhar esse amor à leitura com outras pessoas, né? Para poder ouvir críticas sobre aquele livro que estamos lendo. Eu estou muito feliz em fazer parte dele, porque eu me lembro de mim na cidade, na adolescência. Eu lembro que eu tive contato com a leitura mesmo, com a literatura, na adolescência, no ensino médio, porque eu não tinha como ter livros, né? Quando sou de um bairro periférico, estudei em escolas periféricas,
e não tinha biblioteca, era multimeios, e não tinha livros, sabe, para você ir lá e pegar e ler. O meu interesse de ler por conta de uma professora, que ela era uma professora substituta, e ela dava aula de português, e ela trouxe diversos livros, e tava lá o livro Noite na Taverna, me chamou a atenção, eu peguei, comecei a ler, e falei para ela que eu gostava muito de histórias de terror, e ela me falou sobre contos. Foi nessa época também que eu me descobri gótica, aí acabei me aprofundando mais ainda na literatura, conheci vários autores. O meu primeiro livro que eu comprei, quando eu pude comprar um livro, foi da Anne Weiss, Entrevista com o Vampiro. Sou apaixonada por livros de vampiro, por livros de horror, Frankenstein, Retrato de Dorian Gray, Médico e o Monstro, esses clássicos. Drácula, né, principalmente. E eu vivo nessa bolha, né, vivia nessa bolha. E o clube me proporciona eu expandi essa bolha. Na verdade, sair dessa bolha. E conhecer outros gêneros, né? E tá sendo incrível. Tá sendo maravilhosa a experiência de ler, de sair da minha zona de conforto. É bom, às vezes, sair da zona de conforto. E conversar com outras pessoas sobre determinados livros. Porque quando você lê um livro, que ele é muito bom, você quer falar sobre ele. E o clube é perfeito para isso, né? Ele já é para isso. E com esse projeto, eu espero muito que essas crianças, esses adolescentes, enfim, tenham a oportunidade de ter acesso a livros. E assim se aprofundar mais ainda e criar mais amor, como a gente tem pela leitura e doe livros. É isso. Pois a gente vê aí o relato das meninas, né, da Jéssica, que falou agora, que justamente isso, a leitura e esse clube tem proporcionado até mesmo essa mudança social, nesse encontro, além do virtual, o real também, com os integrantes desse grupo. E a própria Samira também, Sayonara, que é estudante de pedagogia, diz que o quanto é gostoso ler. E o que é legal também é que dentro desse encontro, além desses encontros que eles realizam na rede social, na virtual, eles também fazem um encontro presencial com aquela, além da troca de experiências, também tem um cafezinho ali, aquela conversa bem descontraída sobre aquela leitura. E para esse mês agora, o Clube de Livros e Café está com o livro A Sucessora, que vai ser discutido aí durante esse período agora, esse mês todo, as pessoas têm essa oportunidade de ler o livro, e quem até mesmo de casa quiser acompanhar essa leitura, e quando chega no fim do mês, no dia 26/10, vai ter esse encontro, tanto o presencial e o virtual. Bem interessante esse projeto, e está aberto, né, para que as pessoas tenham interesse em participar desse clube, que é o Clube Livro C Café QXD, né? QXD, que é Clube Livros e Café Quixadá. É fácil de encontrar no Instagram esse perfil. A gente volta com vocês aí no estúdio, Dani e Tom. Muito obrigado, Vandenberg. Adorei, Belém. viu, Vandenberg? É uma forma também de trocar, né? Trocar livros e que todo mundo leia muito. É verdade. E é uma viagem maravilhosa. Quem gosta de ler, quem tem o costume de ler, sabe, né? É uma viagem incrível. Obrigada, Vande. Parabéns aos meninos. Vande, um abraço para você, Vandenberg Belém. São 5h da manhã, mais 59 minutos, intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o horóscopo do dia.